Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas pessoas e fatos marcantes na história do povo de Deus. Mais especificamente Abraão, o sonho de ter terra, o sonho de ser povo, Moisés e a experiência da libertação e da revelação do Deus da vida. Vamos lá. Quando se aborda o tema vocação, a vocação de Abraão é a melhor referência. Vocação significa chamado, né? É aquilo que vem de dentro para fora, enquanto educação é aquilo que vem de fora para dentro. Justamente porque em sua experiência estão contidos todos os elementos do chamado: o apelo, o desafio que brota da realidade, a escuta, o discernimento e a resposta ao movimento. Em um determinado momento existencial, Abraão sentiu-se interpelado por Deus. Os apelos foram sendo interiorizados até que ele entendeu claramente qual era o projeto de Deus para a sua vida. Deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrar. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então Abraão arrumou sua bagagem e partiu pelas estradas do mundo. Abraão fez uma escolha. Ele representa o primeiro homem que deixou a uma encruzilhada e soube olhar nos acontecimentos com os olhos da fé, sentindo dentro de si a necessidade de mudança, de conversão. Abraão sentia que o mundo estava estragado e que não somente ele, mas toda a humanidade devia sair daquela situação. Isso está no curso bíblico do Carlos Mester. Por isso, ao partir, Abraão já não é um indivíduo, mas um povo mais numeroso do que as estrelas do céu. Lembramos ao professor que Abraão deve ser apresentado aos adolescentes como alguém que sonha e que está disposto a deixar tudo para perseguir os seus ideais. Uma pessoa que não se acomoda ao seu mundinho, alguém que não tem medo de enfrentar os desafios. Dessa forma, os adolescentes poderão se ver nesta figura apaixonante. Mas essa é a experiência da libertação e a revelação do Deus da vida. A libertação começa com o clamor, o grito do povo. Deus ouve e olha a situação de seu povo e desce para libertá-lo. Os filhos de Israel gemiam sob o peso da escravidão e clamaram, e do fundo da escravidão seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu as queixas desse povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a condição dos filhos de Israel e a levou em consideração. Está em Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. Mas não faz isso sozinho, chama Moisés e o envia. A história de Moisés é bastante interessante e vale a pena que seja comentada e discutida com os adolescentes. Um valioso recurso para isso é o filme O Príncipe do Egito. No resgate dessa história é muito importante que sejam ressaltados alguns elementos da vida de Moisés que podem ser facilmente relacionados com a vida dos adolescentes e com os acontecimentos históricos do nosso país. As inúmeras medidas adotadas pelo faraó para conter o crescimento populacional, a luta desesperada, as estratégias da família de Moisés para preservar-lhe a vida. Moisés é educado no palácio faraó e por isso tem acesso a uma excelente formação. Apesar de viver em uma situação privilegiada, Moisés não nega a sua origem. Moisés se indigna diante da injustiça e por causa disso tem de fugir. Moisés se encanta diante do mistério de Deus, sarça ardente, né? O arbusto pegando fogo, que faz ele ficar doidão, né? Eu costumo dizer que é um pé de maconha, com certeza que estava ali. Diante dos apelos de Deus, coloca resistência, mas acaba cedendo. Moisés desperta a consciência crítica de seu povo e organiza. Moisés coloca o saber adquirido na escola do faraó a serviço da libertação de seu povo, as técnicas de sobrevivência no deserto. A marcha pelo deserto deve ser apresentada como o tempo e o espaço de aprendizagem, de experiência de Deus e processo de desintoxicação. Para poder tomar posse da terra prometida e ali construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária, o povo teve de aprender que Deus é uma presença constante na sua caminhada. Isso está em Êxodo 14, capítulo 14, versículos 19 e 20. Que os obstáculos encontrados não são motivo para a desistência, que não se pode abrir mão da liberdade conquistada. Está lá em Êxodo capítulo 16, versículos 1 ao 3. Os bens acumulados apodrecem as relações sociais. Está em Êxodo capítulo 16, versículos 19 e 20. O poder deve ser descentralizado. Está em Êxodo capítulo 18, versículos 3 a 23. E as leis devem promover e garantir a vida. Está em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1 ao 17, que é os mandamentos da lei de Deus, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.